Olá, irmãos. No nosso Em Casa com o Pastor dessa semana eu quero falar sobre liderança eficaz. Eu tenho conversado com algumas pessoas e elas falam das suas dificuldades em liderarem a sua própria vida, liderarem a sua casa, liderarem no seu trabalho, enfim. A dificuldade que as pessoas têm de traçar um parâmetro de uma liderança eficaz. E hoje eu quero tomar como medida a vida de Neemias, que foi o grande servo de Deus que ele levantou para liderar a sua nação, para liderar uma grande obra tão desafiadora. Eu quero ler em Neemias capítulo 6, os versos de 1 a 4. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados na planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: eu estou executando um grande projeto e não posso descer, porque parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem e todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Muitas vezes nós estamos envolvidos com coisas supérfluas, com coisas pequenas e às vezes até com coisas banais. E o que eu acho mais interessante na liderança de Neemias é que quando Sambalate e Tobias tentaram desanimá-lo, o título aqui em negrito é a tentativa da intimidação. Muitas vezes nós nos sentimos intimidados nos nossos projetos pelo adversário. Paulo diz que em nada nós devemos ser intimidados pelo adversário. E aqui ele traça um plano, um perfil de um líder eficaz. Eu queria compartilhar com você para ajudar você na sua vida pessoal, familiar e nos seus negócios. A primeira característica de uma liderança eficaz é que ela é consciente do seu propósito ou do seu projeto. Repare que quando eles mandam um recado para Neemias, a resposta dele é muito objetiva. Ele diz: eu estou executando um grande projeto e não posso descer. Muitas vezes, irmão, nós estamos descendo da posição que nós estamos, dos projetos que nós idealizamos, porque nós não temos essa consciência de que nós estamos de fato envolvidos com um grande projeto. Por mais que os nossos projetos sejam ousados, que os nossos sonhos sejam eficientes ou eficazes, existe um projeto maior do qual nós fazemos parte, que é o propósito definitivo de Deus para a nossa vida. E é isso que Neemias está falando. Quando ele foi intimidado a abandonar a obra, ele diz: olha, eu não vou abandonar esse grande projeto. Até que ponto nós estamos conscientes de que nós estamos envolvidos com um grande projeto, que nós estamos envolvidos com uma grande obra? Quantos de nós já mensuramos o tamanho que é o chamado de Deus para a nossa vida? Muitas vezes nós perdemos tempo, perdemos sono, nos desgastamos com coisas tão pequenas, tão banais, preocupações com coisas tão insignificantes. Por que não nos preocupamos com uma grande obra? Um projeto, ele não é grande porque ele é grandioso, ele é grande porque ele é nobre. Isaías capítulo 32, versículo 8 diz que o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverará. Então o que torna um projeto grande é a sua nobreza, e o projeto é nobre quando é algo que Deus desenhou para a nossa vida. A história de José é uma história muito linda, porque ele passou por tudo que ele passou e ele superou tudo que superou por conta da sua consciência de que aquele sonho era algo que Deus lhe havia dado, algo que nasceu de fato no coração de Deus. Não é possível você ser um líder eficaz se você não tiver essa consciência do projeto do qual você faz parte. Nós fomos convocados por Deus, fomos chamados por Deus para fazer parte do seu reino. E tudo aquilo que nós fazemos nesse mundo, por mais
é importante que seja, ele é muito pequeno comparado com a nobreza daquilo que é o propósito de Deus para nós. Então eu espero que você tenha consciência do tamanho do projeto para o qual Deus o chamou. A segunda característica de uma liderança eficaz é que ela é perseverante no foco. Qual é o foco de Neemias? Ele foi chamado para reconstruir os muros de Jerusalém e a cidade de Jerusalém, que havia sido destruída pelos inimigos. Então essa consciência fez com que Neemias mantivesse o foco. Muitas vezes, em meio às provações, às lutas, aos problemas que nós enfrentamos, nós vamos perdendo o nosso foco. É bom lembrar que o escritor da carta aos Hebreus, quando ele fala da fé, e aí ele tem lá a lista dos heróis da fé, no capítulo 11 da carta aos Hebreus, quando ele chega no capítulo 12, ele conclui dizendo: portanto, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, ele está se referindo aos heróis da fé, nós devemos então desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia e devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Então ele está falando de propósito. E como nós vamos fazer isso? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Isso me faz lembrar o episódio que Jesus e os seus discípulos viveram naquele momento em que Jesus anda sobre as águas e aí Pedro, temendo, pensando que fosse um fantasma, e Jesus diz: não tenha medo, sou eu. E Pedro disse: se for o Senhor, manda eu ir ter contigo. E Jesus diz: vem. E Pedro começa a andar sobre as águas e de repente ele começa a observar a força do vento. E quando ele tira os olhos de Jesus e olha para a força do vento, o texto diz que ele começou a se afundar. Muitas vezes é exatamente aí que nós nos afundamos. Quando nós tiramos os olhos do foco que é Cristo, que é o propósito que Ele tem para a nossa vida, e começamos a olhar para as circunstâncias. Quantas pessoas abandonando os seus projetos pela metade, exatamente porque perderam o foco. Alguém disse que o maior obstáculo para o maior obstáculo para o foco é a distração. Quando nós ficamos distraídos pelo caminho, nós perdemos o foco. Então não deixe de olhar para aquele que é o foco, o alvo estabelecido de Deus para a sua vida. Então essa é a segunda característica de uma liderança eficaz. A terceira é a eficiência nas suas estratégias. Como que Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém? Ele convocou as famílias e ele deu uma tarefa para cada família que estava de frente para o muro caído. Ele disse: cada família vai restabelecer a parte do muro que está em frente à sua casa. Essa foi a estratégia de Neemias. E cada um fazendo a sua parte, o muro foi reconstruído em 52 dias, um tempo recorde. Qualquer um diria que seria impossível levantar aqueles muros em volta da cidade em tão pouco tempo, mas usando a estratégia que Neemias usou, foi capaz de concluir aquela obra tão grande em tão pouco tempo. Então, o que nós aprendemos com a liderança de Neemias? Que nós precisamos ser estratégicos. Muitas vezes achamos que a fé suficiente vai resolver as coisas. Quando Deus nos dá uma fé para que creiamos que as coisas irão acontecer, juntamente com a fé Ele nos dá uma estratégia, e muitas vezes nós não sabemos usar a estratégia. Muitas vezes nós fazemos as coisas na nossa vida, até planejamos as coisas, mas nós não temos uma estratégia de execução. Então, por que muitas vezes somos derrotados? Por que muitas vezes as coisas na nossa vida não estão acontecendo? Porque nos falta exatamente a estratégia. Muitas vezes, aquilo que Jesus fala sobre os filhos das trevas, que são mais hábeis do que os filhos da luz, obviamente Jesus não está falando de princípio, está falando de estratégia. Então nós acreditamos muitas vezes que ter um princípio é suficiente. Não, nós precisamos de uma estratégia. Lembra da história de Eliseu, quando ele transformou as águas de Jericó, que eram amargas,
A Bíblia diz que ele chamou o povo e disse: coloca sal numa tigela e joga na fonte. Então ele foi estratégico, primeiro usando o sal, segundo uma tigela nova e terceira jogando na fonte, onde as águas nasciam. E muitas vezes falta a nós esse tirocínio para termos uma estratégia certa, uma estratégia para alcançar a nossa família, o coração do cônjuge para Cristo, enfim, para resolver aquele problema. Então você precisa ter uma estratégia eficiente. E a quarta coisa, além dele ter consciência do seu propósito, além dele ter uma perseverança no foco e ter uma eficiência na estratégia, o texto diz que Neemias tinha um discernimento espiritual. Quando Sambalá e Tobias mandaram um recado, logo eles perceberam que era uma artimanha do inimigo para que eles abandonassem todo aquele projeto. Muitas vezes, irmãos, nos falta esse discernimento espiritual. Esquecemos que a nossa luta não é contra carne nem sangue, não é contra circunstâncias, é contra forças espirituais nas regiões celestes. Então eu preciso de discernimento espiritual. Quando a palavra de Deus diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento, a palavra conhecimento tem a ver com discernimento das coisas espirituais. E a Bíblia diz que o homem espiritual discerne espiritualmente. Nós somos homens espirituais, nós temos a mente de Cristo e por causa disso nós podemos discernir o mundo espiritual. Muitas vezes nós não temos o discernimento porque não temos intimidade com Deus. Quanto mais íntimo, quanto mais oração eu tenho, quanto mais dedicação à sua palavra, maior é o discernimento espiritual que eu vou ter. Então, falta a você uma liderança eficaz, porque muitas vezes você não tem consciência do tamanho do projeto com o qual você está envolvido. Muitas vezes você não tem perseverado no foco, você não tem estabelecido uma estratégia e muitas vezes tem te faltado o discernimento espiritual. Comece a orar ao Senhor para que a sua liderança seja eficaz, para que você consiga bons resultados como líder. Deus está levantando uma geração de líderes. Você pode fazer parte dessa geração que vai mudar a nossa geração, que vai mudar essa sociedade. Então essa é a estratégia, essas são as características de Neemias, talvez um dos maiores estrategistas da palavra da Bíblia, de toda a história da Bíblia, foi Neemias, um homem completamente rendido aos pés do Senhor. Que Deus abençoe sua vida e que essa palavra possa ser instrumento de encorajamento para você. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos levanta como líderes na nossa casa, no lugar onde nós estamos, e nós queremos ter essa liderança eficaz. Nós queremos ter discernimento, Senhor, nós queremos ter consciência do tamanho da obra que o Senhor tem nos confiado, nós queremos ter perseverança, ó Deus, de foco, nós queremos ter uma estratégia clara e nós queremos ter discernimento espiritual. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.